que houve uma audiência, não teve acordo, é Cascavel, né? Esta é Foz do Iguaçu. Então, vamos... Com a palavra, o advogado, então, do suscitante, que é o Sindicato dos Trabalhadores, né? Eu queria saber se poderia esperar 5 minutinhos, que está chegando o presidente. Pois não, Poderia? mas já conversaram sobre as A possibilidades. possibilidade de acordo, eu acho que é meio inviável, né? Porque aqui é a questão dos cobradores de ônibus? Não. Também, Excelência. É que não... Mas eu digo o maior impasse entre os senhores, não é este. Eu creio que é até isso que nós gostaríamos de ouvir, né? Há um mês atrás, quando nós estivemos aqui, foi feita uma conversa super produtiva e a gente acabou remetendo a maior parte dos assuntos por uma comissão que está tentando evoluir junto com o poder público naquilo que é possível, inclusive num pleito que é complexo, que é o da redução da jornada de 7 para 6. Eu até, não sei se nós protocolamos hoje. Eu não vi. Esta foi hoje? Eu não vi. Nós também protocolamos hoje uma... Não aqui. Esse é um protocolo, Excelência. Não pode falar a partir que eu estou do consórcio. A partir das reuniões, uma das coisas que foi solicitada pela própria comissão, pelo poder público, era qual que era a estimativa de impacto das duplas que seriam necessárias para que fosse ou não viável a implementação da jornada de 6 horas, que hoje é 7. Então, isso foi solicitado a partir das reuniões que foram feitas e hoje foi protocolado isso... Pelo município de Foz, é isto ou não? Sim. Pois não, doutor, desculpe. Tá. Não, então, é só para mostrar que nós tínhamos vários assuntos, que são assuntos do transporte em geral, que são delicados, mas o assunto que era mais agudo na última reunião era a implementação dos intervalos intra-jornada de entre 1 e 2 horas, para que fosse cumprido o artigo 71. Nós até achamos que o prazo ia ser exíguo, né, e até o foi, mas nós achamos alguma fórmula e isso já está implementado. Eu creio que o próprio sindicato... Mas são todas, né? Então, esse era o assunto mais agudo que nós tínhamos. Então, foi dado um prazo de 30 dias, até por isso foi designada essa audiência, para que a gente implementasse isso. Esta que já havia vindo das outras negociações. Exatamente. Né? E, então, isso, talvez com um ponto aqui ou ali, mas isso já foi implementado, foram contratadas as pessoas que foram necessárias e já foi implementado isso no município. Em relação aos outros assuntos, o que eu estou colocando é que as reuniões, acho que houveram 3 ou 4 na comissão tripartite, evoluíram um pouquinho na discussão, mas ficou claro que tudo depende de um pouco do estudo de impacto. E o estudo de impacto por parte do consórcio que foi protocolado hoje para foi protocolado perante a prefeitura, via doutora, não teve acesso. Não. Então, antes de tudo, eu vou deferir a juntada pelo suscitado de cópia de petição não foi o Sindicato dos Trabalhadores? Não foi, então, pelo suscitante. Obrigada. Junto à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, cópia de petição protocolada junto à Prefeitura do município de Foz do Iguaçu. Na verdade, é o município, né? Referente aos impactos, aqui o doutor se manifesta sobre a redução da jornada. É só sobre a jornada, sobre a sua manifestação, né? Dos impactos... Foi uma solicitação da própria... decorrentes da redução de jornada, como solicitado pelo município. Decorrentes com vista à parte contrária. A doutora não teve... Não tive acesso. Então, quem que a doutora gostaria de aguardar? Doutora Valderia, o senhor Antônio é... Sou eu, o presidente está chegando. O presidente do sindicato, ele falou que em 5 minutos ele estaria chegando agora, ele já passou um torpedo para a gente. Pois não. Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo o andamento destas questões em que a doutora
pode se manifestar, né? Que prazo a doutora necessita ou teria eventualmente condições de se manifestar agora? Eu gostaria do prazo de 10 dias para manifestar. Parte contrária, pelo prazo de 10 dias. A manifestação do sustante é no sentido de que a redução representa 16,67% de aumento nos custos da folha de pagamento. O doutor Furquim já teve acesso ou não ainda? E a parte contrária por 10 dias. Igualmente, concede-se ao ilustre representante do município de Foz idêntico prazo para manifestar-se nos presentes autos acerca do referido documento. Ele se reporta ao edital, né? Alega que o consórcio teria que contratar aproximadamente 130 empregados, implicando em aumento de 7,5%. O Ministério Público tem acesso, mas nós já passamos uma cópia, né? Contrário à redução de jornada. Não há possibilidade entre os senhores, já dialogaram sobre a possibilidade, por enquanto lhe entrego para de que há outras questões pendentes entre os senhores, de num pacote de negociações acertarem isto? Eu acho que tudo vai ser da proposta que venha deles, né? Porque a gente já colocou o que era necessário, né? Para ter a conciliação, que seria pelo menos essa jornada, com relação à cesta básica, equiparação de valores para o cobrador e os motoristas, né? E a volta dos cobradores dos micro-ônibus, né? Pela maior segurança até mesmo do próprio motorista. E a possibilidade de cartão magnético nos micro-ônibus? Chegaram a conversar sobre isso? Um pouco, Excelência, mas até queria fazer uma abordagem rápida disso, até porque nós temos nosso outro assunto depois, então já adiantando o expediente. Nós já discutimos várias vezes sobre a questão de ter ou não ter cobrador. Isso já dissemos também que não é um problema de Foz, não é de Cascavel e não são de todas as cidades, né? E realmente a proposta que as empresas, via de regra, estão colocando é da gente tentar achar consensos para garantir os empregos existentes, mas tentar partir como partimos aqui em Curitiba, para um sistema que realmente alcance o interesse público. Porque quando a gente olha o interesse público, agora o pessoal falar como um todo, nós temos maior número de assaltos quando tem dinheiro dentro do sistema, e ao mesmo tempo a gente acaba tendo um custo ali, que se a gente pulverizar, porque o grande problema é como que é o acesso ao cartão, como é que eu compro e tudo mais. Mas aí tudo isso é uma coisa que até Curitiba mostrou que é viável, você ampliando os postos de venda, você colocando um pouco de logística e compromissos claros de como fazer, né? Isso torna viável. Então, a minha ponderação é que Curitiba já mostrou que é viável. Curitiba está operando hoje só nos micros, só com cartão, né? Houve vários compromissos feitos aqui, inclusive, para que o sistema, ou como o sistema iria operar, e pelo que nós estamos vendo no dia a dia, estamos operando bem. Não sacrificamos ninguém em cima disso, e essa discussão ela foi eliminada. Pena que não temos a estatística do número de assaltos que tivemos em diminuição ali. Mas é uma ponderação que eu faço. Esse é um caminho que seria extremamente viável, acho que, para resolver o problema. Excelência. Vamos verificar uma questão. Procurando pacificar de modo mais amplo estas questões que estão inquietando todos os senhores. Quantos cobradores hoje, doutora, no transporte público de Foz do Iguaçu? No geral, em torno de 300 cobradores. 350 a 300 cobradores. Sim. Quantos micro-ônibus? Hoje eu acho que tem 6 e 7 só que está sem. Porque tem empresa que já colocou. Mas no total, quantos micro-ônibus? 6 ou 7 sem cobradores? Sem cobradores. É 23, 24 micros. Mas tem empresa que já tem no micro cobrador. 23, 24 micro-ônibus atuando, né?
nesses 6,7. A categoria é refratária a esta mudança para os cartões ou poderia negociar desde que houvesse um ganho de outra ordem como garantia a estes cobradores, garantia de emprego por um período, treinamento para que possam ter acesso à função de motorista ou não? O problema é que esses 6 micro-ônibus, o motorista está fazendo a função do cobrador. É isso que estão pedindo para que seja reativado ou dão uma solução para essa situação. Mas a categoria aceitaria conversar que essa solução se encaminhasse para o cartão? Não. Pois não, senhor Antônio, com a palavra. Foi assim, teve lá no 2011, teve em Foz do Iguaçu, a doutora pediu um plebiscito. A categoria 90% não aceitou, não quer dirigir e cobrar os motoristas. Daí, com certeza, isso é compreensível. Lá, veio para cá também julgado. Mas acho que ele não entendeu. A discussão seria de outra ordem. Era tirar o cobrador e o motorista não faria mais a função, visto que ele usaria o cartão para liberar a catraca, entendeu? Se isso aceitaria, mantendo... Há possibilidade de fazer, como em outras cidades, quem usa o cartão paga 10 centavos a menos a passagem, por exemplo? Sabe qual é o problema que pega bastante? Porque ser uma cidade turística, então o pessoal vai utilizar o ônibus, a dificuldade vai ter que comprar um cartão ou fazer o cartão para a utilização dos ônibus. Então é isso que eles acham que se torna um pouco inviável. Eu vou colocar francamente, porque para negociação coletiva é preciso que conversemos francamente. Eu, sinceramente, quando se vai em grandes cidades, inclusive turísticas, se compra nas estações de metrô, em tudo, é o cartão. O turista se adapta ao costume local desde que permita a ele o acesso ao transporte coletivo. E o turista, assim como o usuário do dia a dia, que é o cidadão de Foz do Iguaçu, né? O destinatário primeiro de toda esta concessão de serviço público. A categoria não sendo prejudicada na faceta dos cobradores, que seriam os primeiros, sem prejuízo a eles, estaria disposta a uma conversação nesse sentido? Não, a categoria neste momento não aprovaria uma mudança dessa ordem, dando garantia aos cobradores de não haverá dispensa. Isso eu preferia que o presidente do sindicato estivesse aqui para resolver, sinceramente. Então eu pergunto aos senhores o seguinte: se podemos adiar a presente audiência para quarta-feira que vem? Não, ele já está chegando, sim, ele está no caminho. É que, doutora, eu vou ser franca, eu me atrasei, daí não tenho, né, a força moral para dizer, mas é que eu preciso tratar alguns assuntos com o nosso presidente para a sessão do pleno de segunda-feira, e Sua Excelência tem um compromisso em razão de uma missa por falecimento no final da tarde, e eu não poderia me estender. Podemos ficar mais um pouco, mas não muito tempo, porque eu volto, podemos voltar amanhã se quiser, não tem problema. Eu propus quarta-feira, porque quarta teremos audiência de Cascavel. Foi possível para quarta, senhora secretária? Em princípio, sim. Então, eu pergunto, o senhor Antônio ocupa que função no sindicato? Ele é secretário-geral. Secretário-geral. Ele acredita que não aceitariam, é isso que ele está falando. Eu vou ser sincera, o último prazo que eles deram para nós, vim negociar aqui, é a volta desses 7 ou 8 micros. A categoria deu em assembleia. Sim, mas digamos assim, digamos que aqui o consórcio Sorriso coloque os cobradores nesses 6, 7 ônibus, enquanto as negociações tramitam, não sei se isso seria possível, mas os senhores levam à Assembleia, ou não votam aqui, primeiro, antes de votar, perdão, ajustam uma negociação coletiva, ouvindo o município, porque na manifestação do consórcio eles envolvem um edital que previa uma jornada. Por exemplo, os senhores negociam para que entre o cartão no micro-ônibus, aqui reduz a jornada para 6 horas, o município se compromete a colocar postos de venda dos cartões, onde franco acesso a toda a população. Pensaremos na possibilidade para estímulo do cartão, por segurança inclusive, que quem usar o cartão tem uma redução X da passagem, como muitas cidades usam, tem que verificar se isso é possível, senhores. Há possibilidade de fazermos assim? Com certeza o receio do consórcio será, mas Excelência, eu coloco, eles não aprovam, daí eu não posso mais tirar os cobradores.
Eu teria uma sugestão. Pois não. Já ouviremos o Ministério Público. Nós estamos falando de uma negociação que foi findada em julho. Existem assuntos pendentes por causa da complexidade dos assuntos, e a gente respeita a complexidade dos assuntos. Mas o sindicato está participando desta comissão tripartite junto com o Poder Público, e a comissão tem avançado no debate, nós estamos evoluindo com números. O meu pedido seria de que a gente, não é questão de adiar, né, porque não é protelar, mas eu acho que a gente deve dar um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo, né, para que a comissão continue fazendo o seu trabalho, vendo os números, o Poder Público possa avaliar o que pode e o que não pode ser feito, inclusive nesse sentido que a própria doutora colocou. Então, eu acho que adiar de hoje para o dia 17... no sentido de ajustar esta relação no que é necessário para que ela flua. Pois não. Eu só não vejo... Eu entendo a preocupação do sindicato, mas eu coloco assim que esses últimos 30 dias mostraram que o diálogo foi sendo estabelecido. Então, talvez não houvesse a urgência que talvez esteja querendo se colocar, para que a gente vá para uma nova conversa dia 17 e às vésperas do recesso judiciário. O que também nos preocupa, doutor, né, e nós temos que equilibrar as partes aqui e seus respectivos interesses, é que estes micro-ônibus, poucos ou não, os cobradores estão em dupla função. Né? Estão cobrando, então teríamos que, de alguma maneira, ajustar algo aqui para que um prazo, para que ainda este ano possamos resolver isto, porque enquanto se negocia, eles estão trabalhando. Né? Então, para que isto não gere arestas, pois não, de que se trata, doutora? É a documentação que ele falou que precisa ser anexada, que foi juntada. Não, talvez não saiu de forma nítida no processo, que a gente quer colaborar para já ajudar. Vamos verificar, eu peço aqui, eu recebo em mesa por hora, sem juntar, peço à senhora secretária a gentileza de dar uma conferida se está legível nos autos digitais. Então, para que isto não fique digamos, esvaindo entre os senhores e gerando arestas desnecessárias. Doutor Furquinho, município de Foz do Iguaçu, como vê esta questão da redução de jornada para os trabalhadores, da possibilidade dos micro-ônibus adotarem o cartão, e o que poderia ser oferecido a estes cobradores em auxílio município? Obviamente que a relação de trabalho é entre o consórcio Sorriso e os nossos trabalhadores, mas por força da concessão de serviço público toca o município de Foz do Iguaçu, de modo que eles possam se acomodar. Desembargadora, presidente da sessão, o município tem trabalhado através da autarquia municipal responsável pelo transporte coletivo, Foz-Trans, no ajuste, na composição dos interesses das partes envolvidas, suscitantes e suscitados. Isso está em franca evolução, essa negociação, como o doutor Diego acabou de afirmar. Isso ocorre lá em Foz do Iguaçu, com os advogados da Foz-Trans e com o trabalho do procurador-geral lá junto a esta comissão tripartite. Me parece que a sugestão do Dr. Diego, não de protelar, mas de amadurecer. Mas de amadurecer, deixar que essa comissão, especialmente durante esse prazo de recesso, permaneça negociando, me parece bastante viável. Esta planilha, com o estudo de impacto financeiro da folha de pagamento, parece que foi protocolizada ou apenas hoje, né? Então nós não tivemos acesso, né, ainda. Mas é ponto obviamente, né, ponto de absoluto interesse, né, não apenas na composição das partes, porque isso pode gerar reflexo na tarifa. A grande preocupação do município é de que isso não impacte o valor da tarifa, justamente para que não haja prejuízo aos munícipes, que são a expressiva maioria dos usuários do serviço. E na visão, embora o doutor não fale pela autarquia que está, digamos, próxima a tudo isto, né, mas auxiliaria, se fosse possível o uso do cartão, reduzir o valor da tarifa para o usuário do transporte e conceder o reajuste,
aos trabalhadores. Parece que seria uma adequação Perfeita, digamos, para todos, né? Gostaria de ouvir o presidente do sindicato. Acredito, se a senhora me permite somente fazer uma ponderação, né, ao Vitorazzi, que é o nosso presidente do nosso sindicato, representante da categoria profissional, que parece que haverá, se implementada a catraca eletrônica, automática, nos micro-ônibus e tal, abrirá de uma parte, fecham-se alguns postos de trabalho, né? É absoluta realidade isso, né? Não há como fugir disso, mas novos postos se abrirão nesses postos de venda destes cartões que tem que se dar nos terminais, na parte próximo dos nossos pontos de interesse turístico. Enfim, eu realmente, por estar longe e não estar participando diretamente da comissão tripartite, eu não sei qual seria o impacto disso nos postos de trabalho e, ao mesmo tempo, na tarifa do... Em outras negociações a que tivemos acesso, eu já vou passar a palavra para o representante do presidente do sindicato, as empresas têm concedido garantia de emprego por um período aos cobradores, para que eles não sejam dispensados ato contínuo. Se compromete a treiná-los para a função de motorista. E há espaço para até porque a Constituição Federal prevê que a dinâmica econômica, quando exige a subtração de determinadas funções, que o tempo dirá se foi correto ou não, a história julgará todos nós, o empregador tem a responsabilidade de preparar este trabalhador para um novo mercado de trabalho, né? A própria CLT, no 165, já previa isto, mas nossa Constituição Federal de 88 amplia, né? Agora, nós precisamos fazer com que esta dinâmica da atividade econômica se estabeleça, flua, gerando o menor número de prejuízos. E por isso estamos todos aqui para poder conceder os reajustes que os trabalhadores necessitam dentro de uma ordem econômica sustentável, atender a dinâmica econômica que se sujeita o empregador e oferecer um serviço público de qualidade ao cidadão de Foz do Iguaçu. Para isso nós precisamos de tempo e de calma e de ouvir todos, que cada qual tem suas razões para estar aqui e para estar nas condições em que se encontra. Então eu gostaria de ouvir o presidente do sindicato. Qual foi a nossa sugestão? Como tem a questão do reajuste, hoje o doutor Diego nos trouxe cópia, fique à vontade, da petição em que protocolou no município de Foz do Iguaçu, colocando qual seria o impacto para atender a pretensão dos trabalhadores de redução de jornada, que eu me recordo que na outra sessão de audiência foi uma rogativa com bastante clamor, todos querem ver a jornada reduzida. Nós sabemos que dirigir no trânsito não é tarefa fácil, desgaste mental, temos todos os estudos aqui referentes aos desgastes da profissão de motorista de transporte coletivo numa cidade turística, temperaturas elevadas, número de habitantes, número de usuários, né? Que os senhores lutam com isso todo dia. Quando digo os senhores, são todos os senhores que atuam no transporte coletivo de Foz do Iguaçu, da bela cidade de Foz do Iguaçu. A categoria econômica nos coloca que há uma necessidade de adaptar os micro-ônibus para este sistema de catracas, né? Então, gostaria de ouvir do senhor, que é o líder de todos esses trabalhadores que estão. A doutora Valderez nos colocou que temos aproximadamente hoje na cidade de Foz do Iguaçu vinculados ao consórcio Sorriso, 250, 300 cobradores aproximadamente. Que no micro-ônibus temos aproximadamente 23, 24 micro-ônibus. Destes micro-ônibus, 6 ou 7 estariam ainda sem cobradores. Então eu pergunto ao senhor, é possível um diálogo desta ordem com a categoria dos trabalhadores, dos cobradores especificamente? Excelência, importante ressaltar que o fato da volta dos cobradores já foi um tema por demais discutido em Foz do Iguaçu. Foi algo, por exemplo, que eles oficializaram uma proposta para os motoristas que cumpriam a jornada de gire cobrando. Eles pagariam na oportunidade cerca de R$200 a mais.
Mesmo diante dessa proposta, a categoria como um todo, fazendo a aferição dos votos dos motoristas em separado com os dos cobradores, cerca de 85% da categoria reprovou que o motorista tivesse a dupla função. que tivesse a dupla função. Já Nós chegaram ajuizamos a uma discutir, ação. desculpe interrompê-lo, mas a categoria já chegou a discutir não a dupla função. Esta tem que ser eliminada com o máximo respeito à categoria econômica, mas que em lugar da dupla função o motorista seja efetivamente motorista e se adote a catraca eletrônica nos micro-ônibus. Pois bem, se assim fosse, eles já tinham adotado. O problema, como bem a senhora disse, que a nossa cidade é uma cidade atípica. Ali circula 3 tipos de moedas diferentes. E eles têm a necessidade, eles não conseguem praticamente colocar 100% a catraca eletrônica. E nós também não somos radicais ao ponto, intransigente, de não aceitar. Nós aceitamos na linha alimentadora, como foi feita a própria alimentação, a própria licitação, aonde que precisa pegar o passageiro sem a necessidade do motorista cobrar, trazer até um terminal, para depois dar à frente, ou seja, no terminal ou dentro do ônibus fazer a cobrança. Então eu pergunto ao senhor, que é a pessoa que tem larga experiência no exercício desta profissão. Este alimentador não tem a catraca eletrônica, mas o motorista exerce a dita dupla função, é isso? O motorista apenas dirigia e trazia o passageiro em um lugar que é a linha deficitária, para onde passa um troncal para poder ser transportado até o centro da cidade. E se for viável, porque isso tem que ser realmente pela comissão tripartite. Os senhores trabalhadores, os senhores empregadores, o município de Foz do Iguaçu, que é o responsável pela prestação desse serviço, for possível que a catraca eletrônica atenda a esta peculiaridade de Foz. O senhor entende que é possível levar à categoria uma votação nesse sentido em sede de negociação coletiva, como orienta o TST, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, de que seja possível catraca eletrônica nos micro-ônibus, ou o senhor entende que a categoria é refratária a isto? A categoria, por exemplo, ao fazer o plebiscito, já tem uma sentença de primeira instância e de segunda instância favorável ao fim da dupla função e à volta dos cobradores. Mas seria o fim da dupla função, mas por uma outra alternativa, não a recolocação dos cobradores, e sim da catraca. As linhas alimentadoras não há oposição, mas as linhas centrais há oposição. E a oposição reside na questão de circular em 3 tipos de moedas diferentes. Também, e também, por exemplo, querem transferir ao coitado do usuário, que já paga uma das tarifas mais altas do estado do Paraná, o papel de quando ele embarca num ônibus, que com um cobrador o percurso é feito com 50 minutos, sendo que o motorista, né, tenha que dirigir e cobrar, muitas vezes gasta 1h10. Como o bilhete eletrônico, pura e simplesmente, em Foz do Iguaçu nunca funcionou e nem vai funcionar. O tanto que eles forçaram para isso, que criaram uma tarifa de R$ 2,55 para quem tivesse o cartão eletrônico e R$ 2,85, como fosse que no país capitalista é crime ter dinheiro no bolso, para quem pagasse a dinheiro. Mesmo assim, eles tiveram cerca de 69% dos usuários do transporte em Foz do Iguaçu que se utilizaram do cartão eletrônico, mas 31% sempre utilizou a moeda corrente para pagar a passagem, mesmo mais cara. Imagine agora que foi unificada. E no micro-ônibus, porque essa substituição se restringiria ao micro-ônibus, o senhor entende inviável? Excelência, o micro-ônibus antes ele tinha uma tarefa de alimentador e nós nunca se opusemos. Depois foi flexibilizando em que eles utilizaram o micro-ônibus para fazer as linhas regulares. Que de certa forma foi com esse embate político, e para mim já era algo que estava superado. Com esse embate político é que voltou cerca de 50 cobradores à sua função. Resiste essa indignação de uma única empresa. Das 4 que compõem o consórcio Sorriso, só a Transporte Sorriso é que não aceita, porque as outras 3 não temos o que reclamar. Inclusive com possibilidade de flexibilizar para esses 3 as linhas alimentadoras. Uma empresa, não é 7 micro-ônibus, espalhado em 4 empresas.
Todas as outras empresas estão seguindo à risca. Uma única empresa é que é resistente de colocar os cobradores. A doutora Valderias pontuou isto. Ela colocou que não eram todas, apenas algumas, que nos demais já devolveram os cobradores, né? E eu coloco esta questão da catraca porque ela tem sido reiterada em todas as questões de transporte coletivo. A alegação da categoria econômica é de segurança, para não ter dinheiro nos ônibus, segurança quer para ela, como não sei se aqui a tarifa passa para ela diretamente ou vai para esta autarquia, não examinei os autos sob esta ótica. A parte patronal comunicou que eles perderam em 2 instâncias a dupla função e que eles têm que começar a cumprir a lei? Exatamente, nós sabemos disso, senhor. Mas a proposta deles é de cumprir, retirando a dupla função, devolvendo o cobrador com uma decisão judicial. Como se trata de negociação coletiva, o que eles estão tentando alcançar é a concordância disso, nós concordamos com outras coisas, o balanço da negociação. Porque a decisão judicial ela vai agir de acordo com a lei. Pode agradar um, desagradar outro. Em conjunto. Então, nossa posição é nas linhas alimentadoras, aonde não há necessidade do motorista cobrar. Se satisfaz ele colocar a catraca eletrônica e isso atende eles, não há problema. Nas linhas alimentadoras, aonde que fica expressamente o motorista obrigado ou fica desobrigado a fazer a dupla função. Já compreendi, já compreendi. Colocar de volta os cobradores dessas linhas, é só essa? Ademais, Excelência, não, teve um aumento de tarifa agora de 2,55, 69% para 2,90. E teve um aumento de 2,85, a tarifa foi unificada para 2,90. Ademais, eu sou vereador. O transporte coletivo urbano, a sua frota, era depreciada durante 8 anos no contrato feito com o poder público concedente. E nós, como forma de não aumentar a tarifa e atender essas reivindicações do trabalhador, elevamos essa frota, a idade média, para 12 anos. Isso significa dizer que o poder público, numa única canetada, está dando para ele meia frota, porque 8 para 12 é metade. Meia frota de presente para os empresários do transporte coletivo. E, ademais, vieram com uma conta, com certeza, para a senhora, que primeiro, eles precisam fazer uma conta pura e simplesmente, do 7 dividido por 6, que dá um total de 16. 16% na conta dele daria 150 trabalhadores. Agora eles caíram na realidade, que só precisa de 120. E caíram mais na realidade ainda. Para o cumprimento da lei do artigo 71 da CLT, que não estava cumprindo, entre as 4 empresas tiveram que contratar cerca de 50 trabalhadores. Então, a discussão aqui está em 70 trabalhadores, 35 duplas, e o prefeito acena que quer, não é, na outra composição da planilha de cálculo tarifário atender que eles façam 6 horas. Porque é desumano também um motorista parar depois de trabalhar 3 horas e não ter uma cantina, não ter um local, tem que correr atrás do ônibus lá no terminal, viajar quase 1 hora para pegar o ônibus, porque não deram o mínimo de conforto. O cafezinho que os motoristas tomam e uma bolachinha que come nesse intervalo, quem dá é o sindicato. Não é? Então, não criaram ao longo da história essa estrutura para fazer isso e agora para implementar o que diz o artigo 71 de no mínimo 1 hora de parada e no máximo 2, não é? Agora eles estão dizendo que mas tiveram que contratar para isso 50, só falta 70 trabalhadores, 35 duplas. Não tem outra situação. Mas eles tiveram várias vantagens que poderia atender nós na jornada de 6 horas, para entrar no turno ininterrupto. Não é? Então, eu acho que a questão da conciliação está muito mais difícil. Ou seja, o sindicato reconhece que pegou o caminho do mais difícil para poder equacionar essa questão, que nem os trabalhadores querem essas 2 horas de folga. Mas era muito cômodo para os empresários, ao longo da história, trabalhar assim, porque havia economia para eles também. Havia economia. Ademais, nós também temos compromisso com os usuários que ficam debaixo do ponto de ônibus, mas não temos compromisso casualmente, não, temos compromisso a vida toda. Portanto, no nosso acordo, no passado, flexibilizamos, para não darem castigo, que os últimos 12 motoristas e últimos 12 cobradores de cada empresa contratados, seria flexibilizado o artigo 71, ao invés de 2 horas para 6.
Ou seja, adicionamos mais 4. Se a senhora for ver o acordo último que fechamos de forma parcial, porque agora também estão vendendo que o acordo está fechado, o acordo não está fechado. As 4 cláusulas do acordo ainda estão em discussão, e a vigência dela terminou exatamente no último dia de novembro, junto com o rol de reivindicações que nós queremos discutir. E nós suspendemos. Agora, o que faz os empresários? Deletou agora, começou a cumprir o artigo 71 em parte, nem todas as empresas estão cumprindo, outras nem começaram, inclusive. Se alguém informou aqui, acredito que não, a doutora, o secretário não deve ter informado. A empresa Transporte Urbano Balan é que implementou 100%, os outros não implementaram. Implementaram meia boca. E agora eles dizem o seguinte, que o acordo vale, e que, claro, que os 12 motoristas últimos também podem ficar, não vale mais. Porque esse nós dissemos que ele teria validade só até o último dia de novembro, dali para frente está condicionado a uma discussão. O senhor veja, eu com o máximo respeito às suas colocações, digo-lhe que diversamente de sua impressão, e é até temerário contestá-lo, porque o senhor tem a vivência profissional no exercício de... É líder sindical, não é em vão, é porque conhece, né? E sabe gerir isto, porque toda gestão envolve liderança. Eu olho com bons olhos essa negociação. Eu vejo que ela evoluiu, eu a admito como plenamente possível. A sua manifestação exibe, atesta a qualquer um de nós que o senhor é profundo conhecedor deste trabalho. Estando o senhor à frente disso e de mãos dadas todos nós, podemos sim construir um caminho que não vilipendia o direito dos trabalhadores, que permita o avanço da dinâmica econômica e traga este desenvolvimento sustentável que todos nós esperamos. E é por isso que não podemos ter pressa. É preciso ouvi-lo, compreender. A categoria desagradou-se porque estão cumprindo a lei, porque querem ir embora antes. Todos nós que temos alguém trabalhando para nós, sabe que se disser, olha, você trabalha direto, sai 5 e não 6, na hora a pessoa aceita. Então, nós sabemos que estamos lidando com seres humanos, né? Temos sonhos, temos expectativas, mas a lei também precisa ser cumprida. Então, a proposta de alimentador, eu creio que auxilia, pelo que entendi no alimentador já é assim. Não tem um alimentador hoje, tinha. Agora não tem mais. Não, ele tem foi algumas linhas que pra... circulam de forma deficitária, entre elas rurais. Né? Mas o alimentador praticamente hoje deixou de existir, né, César? Então eu pergunto ao senhor, é possível adiarmos a audiência? Nós vamos ouvir o Ministério Público, ainda não ouvimos, ouvir o representante do consórcio. Se adiarmos esta audiência para que os senhores amadureçam a possibilidade de fecharem toda esta negociação, como o senhor bem colocou, ela ainda não está fechada, estamos já em nova database, né? Com calma e resguardando os direitos de cada um. O problema é que essa discussão, para nós, ela rola da redução da jornada de trabalho há mais de 15, 20 anos. E todo o avanço que tivemos é 10, 12 anos atrás, de ao invés de ser 44 horas semanais, ou 8 horas diárias e 4 na semana, no sábado, reduziu-se, tirou-se todo aquele preâmbulo da lei e fez por diária, 7 horas diárias. 7 horas diárias. Isso reduziu praticamente 2 horas. E de lá para cá não teve avanço. As coisas pioraram para eles. Mas o senhor nos disse, desculpe interrompê-lo, que o município está disposto a viabilizar a jornada de 6 horas, ou eu entendi equivocadamente a sua manifestação? O município está disposto, mas é assim, se o município já fez uma notificação às empresas concordando com as 6 horas. Eles dizem, não. É possível que nós chegamos em Foz do Iguaçu, o município vai notificar que quer a jornada de 6 horas. Eles vão dizer não de novo. É que eles alegam, tem questões legais. Tem um edital que rege este contrato de concessão. Verdade, excelência, me permite, até o doutor Assar, a gente discutir semântica é sempre uma coisa delicada. A gente discutiu com o Ministério, com o município, com o sindicato, de que o encaminhamento que o município colocou não foi determinando nada. Vossa Excelência sabe muito bem que, em matéria de transporte público, as empresas fazerem ou não fazerem alguma coisa que o poder público não determinou, inclusive mudar uma linha ou mudar qualquer coisa, ele não pode fazer. Ele depende da anuência e mais da direção que o poder público coloque. Nós colocamos claramente, e eu acho que a comissão
como você mesmo colocou, se o prefeito sinalizou, basta que a gente evolua nos números, na avaliação que o município tem que fazer, e ao invés dele recomendar, dele aconselhar, ele pura e simplesmente vai fazer o que está dentro da sua incumbência. Ele vai dizer, olha, eu estou determinando que se faça assim, 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 já estudamos o impacto, vai ser assim para cá, assim para lá. Então, eu acho que isso, como você mesmo disse, você é vereador, Vitorazzi, então você sabe que no instante em que os números e tudo isso estiver composto, né, ele vai determinar. Se ele já sinalizou, então quer dizer que nós estamos no caminho. Eu, como o Vossa Excelência colocou, e nós já estivemos em outros encontros, pela questão da catraca eletrônica que já existe, mas a implementação da retirada, na nossa última conversa, Vitorazzi, nós não tínhamos, por exemplo, a situação aqui de Curitiba. Então, você não tinha chegado quando eu coloquei, então eu vou repetir. Sempre houve essa apreensão de como ficaria o sistema, como ficaria o usuário, como ficaria tudo isso, quando a gente, em algumas, talvez não em tudo, mas em alguns pontos bem estudados pelo município, bem discutidos, né, se fizesse a tarifa exclusivamente pelo cartão, com ampliações, com uma construção, com uma costura que viabilizasse isso para o usuário não ficar, como você mesmo colocou, à deriva. Isso é possível, nós podemos estabelecer esses compromissos. E Curitiba, estou colocando aqui para que a gente fique com uma coisa clara, Curitiba fez isso, Curitiba hoje, os micros só tem cartão. Então eu acho que nós estamos evoluindo, Vitorazzi. Eu entendo a apreensão e a angústia dos trabalhadores de quererem dar velocidade nisso, mas como o próprio procurador colocou aqui, né, certas coisas demandam, né, essa responsabilidade do município de avaliar os números para que não impacte demais ali, não impacte demais lá e se equilibre isso. Então, esse é o que nós julgamos, esse equilíbrio. E eu vejo assim, doutor Diego, eu esqueci, perdão, doutor Dilton, né? Eu vejo assim, que, por exemplo, da sua manifestação que o senhor colocou, é na mesma linha que está a petição que eles apresentaram ao município. Na sua visão, eles não precisariam contratar tantos trabalhadores. Compreendi bem a sua fala? Sim. Então, veja, quem sabe estejamos mais próximos do que imaginamos. Eu não tenho dúvida, Excelência, o problema é este. Primeiro, assim, tem que discutir sempre na ótica do que é bom para eles. Primeiro, para mim dizer que a jornada de 6 horas se tornará uma realidade, o poder público tem que dar as garantias. O poder público já deu as garantias. Furquim falando em nome do município. Eu diria para o doutor Diego que a recíproca é verdadeira. Coloca os cobradores todos e nós não vamos levar isso como um tabu, essa discussão, quando você provar o contrário. Mas e demonstrar que o cartão eletrônico funciona na sua totalidade, para que o motorista... Senhor Dilton, veja, nós estamos em sede de Poder Judiciário. Então, nenhuma decisão será chancelada se ela for em desequilíbrio a qualquer um dos senhores aqui. Seja para os trabalhadores, seja para o empregador. O nosso papel é acomodar. De que maneira nós vamos entrelaçar estes interesses, sem prejuízo a ninguém. Evidentemente que teremos que negociar, porque se eu ficar só com a minha verdade, porque a verdade está com todos nós, depende do viés que se adote, né? Se eu ficar, então por isso que eu coloquei o senhor, e os esforços para a jornada de 6 horas, que é um anseio antigo da categoria, o cumprimento do intervalo entre a jornada, o reajuste salarial, e o sindicato se dispõe a estudar a possibilidade da catraca eletrônica para os micro-ônibus. Condicionado à forma que a senhora falou, não há problema. Que vamos estudar tudo isso. Se houver... Diga, doutora Valderez. Então, já que está todo mundo aqui abrindo mão de várias coisas, aqui o sindicato, de estudo, até formalizar, eles efetivarem de volta os cobradores nos ônibus até então? Desde que fique condicionado à negociação, porque tenho certeza que o empregador receará que, uma vez colocando, os cobradores daí não vai mais poder retirar numa negociação coletiva. A mesma coisa que está sendo dita assim, é que na hora que colocar o cartão, eles serão garantidos de uma estrutura, que não serão demitidos. Tudo isso os senhores poderão redigir. Tudo isso os senhores poderão redigir. Excelência, eu queria fazer uma pergunta a eles. Pois não. Se o poder público municipal, ao chegar lá embaixo, agora em Foz, determinar com que eles comecem a cumprir uma jornada com os trabalhadores de 6 horas, eles acatarão? Eu olho, vou ser bem franco com o senhor. A primeira coisa a analisar é o edital de licitação, que é o edital que rege o município e o consórcio.
A primeira coisa é como ficou, porque a lei assegura a jornada de 8 horas. Então, isso é uma conquista da classe trabalhadora, né? E por isso a negociação é a oportunidade para que se alcance isto. Que ela é viável para quem é motorista, entendo que sim, pelos próprios desgastes que hoje são notórios, não, doutor Alvacir, para a profissão de motorista. Todos aqui queremos que evoluam as condições de trabalho que o senhor se referiu, de meio ambiente de trabalho, de rigidez psicológica, física, emocional, que dirigir e lidar com o público diuturnamente não é tarefa para amadores, é uma profissão realmente que exige um preparo muito grande e uma aptidão. Não basta querer ser motorista profissional, é um talento, porque dirigir é exaustivo, todos nós sabemos, é inegável o estresse do trânsito. Tanto que a lei conquistada pelos motoristas rodoviários está aí, e para alguns com atraso ainda. Então, agora, para que isto se construa, nós vamos ter que sentar com calma, e olha, eu consigo às 6 horas aqui, o município giramos, mas eu preciso instalar, eu estou falando eu preciso porque é o que eu escuto da categoria econômica a cada negociação do transporte coletivo. A catraca eletrônica, e aí vem os postos de trabalho dos cobradores, daremos uma garantia, comprometemos-nos a treiná-los para a função de motorista, a readequá-los ao mercado, mas tudo isso vai ter que ser construído, e não precisa levar um ano para fazer isso, nem pode. Então, por isso que eu digo aos senhores, seria viável adiarmos para amadurecer tudo isto, voltarmos, pode ser no recesso, se quiserem, eu estarei aqui, não há problema algum, o Poder Judiciário está à inteira disposição dos senhores. Não, excelência, é melhor janeiro, passam as festas, não é muito tempo, a categoria não pode esperar, o que é urgente para a categoria. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público do Trabalho. Excelência, pelo que eu percebi aqui, essa comissão tripartite, que foi, acho que formada, inclusive, em função da mediação feita pelo Ministério Público do Trabalho lá de Foz do Iguaçu, ela fez apenas uma reunião? Não? 4 reuniões? Desculpe interromper, doutor Alvacir, eu quando peguei os autos a primeira vez também disse, mas havia um compromisso, quer dizer, estamos em dezembro, não foram. O que, se me permite complementar, houve a questão de movimento político, época da eleição não podiam se reunir, houve várias justificativas, mas por favor. Não, é que eu quero dizer que eu compartilho do entendimento de Vossa Excelência, eu acho que a questão é muito complexa e dificilmente se chegaria hoje num acordo, né, a respeito disso. Eu acho que as partes têm que investir nessa comissão tripartite para que ali se discuta efetivamente cada detalhe, não é só de uma questão, são 3 ou 4 questões importantes e sem esquecer, Sr. Dilton, né, que, não sei, o senhor disse, há um acordo coletivo em vigor, né? E em relação a essas cláusulas se previu a constituição de uma comissão tripartite exatamente para aprofundar as discussões e negociar e tentar chegar a um termo de acordo. A data base da categoria é maio, né? Junho. Junho. O acordo termina em maio. Então, eles teriam, salvo equívoco meu, desculpe interrompê-lo novamente, teriam até novembro para apresentar conclusões, né? Pelo que consta do acordo, seria até dezembro pela sugestão do Ministério Público. No acordo nem essa data consta. Uma data final para o trabalho dessa comissão tripartite. Então, para resumir assim, esse dissídio se originou de um movimento grevista, né, instaurado pelas empresas, um movimento grevista no bojo de um acordo coletivo em vigor. Quer dizer, eu quero ponderar que sem se vencer essa etapa da discussão na comissão tripartite, tá, um movimento paredista, ou o que quer que seja, contraria os termos do acordo. Eu entendo que a questão política, a pressão dos trabalhadores sempre é importante, até para forçar uma aceitação, uma negociação, mas eu acho que os trabalhadores se encontram nesse momento em desvantagem em relação a essa circunstância de que há um acordo coletivo em vigor e há uma comissão tripartite exatamente para discutir aprofundadamente as questões que não foram acordadas, né? E até que se esgote isso, eu acho precipitado qualquer movimento paredista. Então, o Ministério Público entende que as partes devem apostar ainda no funcionamento dessa comissão.
E não sei se nós poderíamos, se Vossa Excelência poderia estabelecer, o que eu penso assim, no bojo do dissídio coletivo, uma programação. É uma programação, porque do contrário também, os próprios empregadores poderiam se sentir em boa sombra, digamos assim, né, para levar essa discussão até a próxima database, uma coisa de perder de vista. Não era essa a intenção quando os senhores firmaram o acordo. Os senhores firmaram um acordo de boa fé, vamos dizer assim, né, de que realmente haveria, essas questões seriam tratadas por essa comissão, seria isso, se conseguiria obter algum resultado dessa comissão, e não simplesmente formar-se uma comissão sem ter resultado nenhum. E ela não pode ficar esperando, pro forma, e ficar esperando chegar à próxima database, até porque se chegar nesse estágio, até a próxima database, com toda a razão, os trabalhadores terão acumulado uma força suficiente de direito e de fato para fazer uma mobilização e uma greve que vai parar a Foz do Iguaçu em maio do ano que vem. Então, para evitar isso, eu acho que as partes têm que apostar nessa comissão, tem que fazer com que ela funcione efetivamente. E a minha sugestão seria que a gente exatamente estabelecesse aqui datas, programação, para que comprovando algum nos resultado autos, concreto fosse apresentado aqui. Tanto, doutor Alvacir, que quando quando eu peguei estes autos, não para essa sessão, quando houve uma anterior, né? Eu disse, mas até agora o que não aconteceu nada. Eu disse, não é possível, eu vou tomar uma atitude drástica. Daí a explicação que me deram, eu não diria drástica, mas enérgica, né? Visando a solução, é que como havia eleição e havia sindicalistas vinculados, está aqui o senhor a nos dizer que é vereador, né? O que tranquiliza meu coração, porque vi que as informações que recebi são reais, não que eu as colocasse em dúvida, mas a gente sabe que isto para por alguns meses, né? Então, que uma hora não podiam se reunir por isso, outra hora por aquilo, e, sobretudo, o manto do Ministério Público do Trabalho, que estava à frente de tudo isso. Então, eu disse, aguardemos a audiência, quero ouvir todos eles primeiro, para saber o que faremos. Então, a primeira colocação é exatamente na linha do Ministério Público. Esta comissão não foi criada meramente formal. Ela precisa apresentar soluções, seja para sim ou para não. Como nós dizemos aqui, vem assessoria de excelência, não é possível. Eu disse, mas então o que é possível para este caso? Nada não pode. Alguma solução terão que dar. Todos são técnicos, todos são pessoas maduras, conhecem a sua profissão. O senhor sabe o que é importante para os trabalhadores, aqui o senhor sabe o que é necessário para a empresa, os advogados atenderão para que isso se mantenha no leito da legalidade, o representante do município velará para que o contrato de concessão seja respeitado e o usuário do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, que é o destinatário de todos esses nossos esforços, mantenha-se à frente e com acesso a um serviço de qualidade. E se isso não for feito, o Ministério Público está presente justamente para velar que isto se cumpra sob a força da lei. O que nós estamos aqui tentando é evitar que isto venha na força e sim seja construída pelos senhores, porque esta é uma relação permanente e que precisa ser aprimorada. Não é possível que a cada database enfrentem, não consigam, né? Nós vamos ter que acertar, eu não digo em casa que isso seja feito isso, nós teremos que acertar, porque isso é uma relação que nos une, e ela não deixa de ter um caráter, ela não é indissolúvel juridicamente, mas no compromisso ético, ela nos une de um modo muito forte e significativo, porque o papel de todos nós é permitir que tenhamos uma sociedade melhor. Todos estamos aqui reunidos com este fim. Seria muito fácil de não há negociação a julgamento. Lá na vigência de um acordo coletivo, em uma página, mas isto solve os autos, entre aspas, mas permanece entre os senhores a dissensão. E é isso que nós não queremos. E não queremos não por capricho, porque não queremos que não é saudável a sociedade. Toda vez que existe esta dificuldade, o tecido social está sangrando de alguma maneira. Alguém está sendo prejudicado. Porque não existe nada gratuito, nós sabemos disso. Estamos num regime capitalista e tudo tem custo. Então, esta é a prioridade? Não, a prioridade é o ser humano. Mas para realizar o ser humano, nós temos que ter propostas viáveis dentro da égide do sistema no qual todos nós estamos inseridos de alguma maneira. Então, eu gostaria, e é a proposta que faço aos senhores, de encamparmos a proposta do digno representante do Ministério Público do Trabalho,
estabelecermos datas para estas reuniões, e elas terão que acontecer, porque senão não frutificarão. Já dei prazo de 10 dias para que se manifestem município e sindicato profissional sobre a colocação do consórcio, uma colocação já, digamos, não surpreendida aos seus olhos, que não o surpreende. O senhor colocou exatamente o que eles peticionaram, quer dizer, o senhor conhece a realidade de que está tratando, sabe o que está falando, e não haverá ninguém melhor do que o senhor para falar pelos trabalhadores e defendê-los. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, só pelos poucos minutos que pude ouvir o senhor. Poderia colaborar um pouco mais? Pois não. 10 anos, mais de 10 anos, Mas que o nosso acordo coletivo de trabalho, ele se traduz no renova-se as cláusulas existentes, reposição salarial 1%, 1,5%. Mas o senhor não há seguro de vida em grupo, Mas não então, há veja, plano de desculpe saúde, eu interrompê-lo nada. só para poupá-lo de todas estas expressões. O senhor não entende que todos nós aqui podemos mudar esta realidade para um modo saudável? Acho que sim. Eu creio que sim. A negociação, o papel da negociação coletiva não é renovam-se as cláusulas. É preponderante para eles o vamos mínimo. enfrentar as dificuldades que eventualmente ainda temos, e resolvidas estas, teremos novas, que a dinâmica social nos trará. Para isso estamos aqui. Quem não estiver disposto a esse tipo de desafio, dê o lugar para quem possa fazê-lo. Mas que nessa comissão tripartite montada, eles olham um pouquinho mais na ótica dos trabalhadores. Primeiro era a questão da tarifa. A tarifa foi muito boa. Depois era a questão do ônibus, o aumento da frota, da idade média da frota, porque era um desperdício. Um ônibus só rodar 8 anos encarecia a tarifa. O prefeito já quer assinar o contrato para os 12 anos. Agora é tirar o ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Estamos até dispostos na Câmara a discutir. A rede hoteleira é que tem uma gordura que possa pagar um pouco mais para tirar do transporte coletivo urbano. Estamos trabalhando com esta possibilidade. Estamos trabalhando, inclusive, na economia das linhas sobrepostas, né? Lugares onde tem excesso de ônibus sem a necessidade, em detrimento de outras que faltam. Somos parceiros em tudo, mas nós não encontramos reciprocidade do outro lado, dizer assim, os trabalhadores também são dignos de receber alguma coisa. Mas serão, por isso o senhor está aqui. Resta outra coisa para os trabalhadores, a não isso? ser o caminho que não é uma greve. Nós vamos julgar o quê aqui? Um dissídio de quê? Os trabalhadores agora estão impedidos a fazer uma manifestação, possivelmente até a data base vão fazer mais 8, 10, pelo que eu saiba deles. Porque agora complicou a vida deles. Veja, senhor, o Ministério Público, em momento algum, disse que estão impedidos. O que ele colocou é que é preciso respeitar o que foi assinado. E por isso que nós, antes de assinarmos qualquer documento, temos que pensar muito bem. Verificar muito bem se isto é viável, nós poderíamos cumprir pelo prazo que assinamos, poderíamos. Mudaram as condições do que assinamos, se elas mudaram, aí é outra coisa. Se elas não mudaram, nós temos que cumprir o que assinamos, até que o prazo se escoe, para que isso confira segurança. Então, não é que a categoria não possa, ela tem a categoria soberana para tomar as decisões, mas também é soberana para arcar com as consequências. Isto é maturidade, isto é vida adulta. Nós temos direitos, mas temos deveres, isso para todos nós. Então, o que convido o Ministério Público do Trabalho, e nós do Judiciário estamos de acordo com o Ministério Público nesse pensamento, é que retomemos o leito das negociações. Negociações legítimas. Eu entendo a sua colocação. O que a sua liderança sindical combate é que isto fique uma máscara, só para dizer o que aconteceu. O senhor quer legitimidade. Estamos colocando que as reuniões serão tomadas, por exemplo, retomadas, mas elas têm que acontecer. Para chegar na data, não fluir por isso, ou trazerem propostas ilegítimas, isto tem consequências. A nossa sessão especializada, quando ela entende que houve recusa em negociar, e esta recusa não é formal, então eu trago aqui uma proposta que é uma proposta pífia. Isso é uma brincadeira, nós não estamos em sede, nós estamos falando de coisas muito sérias e de responsabilidades no âmbito do processo. A lei prevê, para toda conduta temerária no bojo dos autos, há consequências e há punições.
Está em jogo, inclusive, a fé do grau do advogado que assiste, como da doutora que aqui assiste. Isso é um processo. E por isso tem que ir com muita cautela. Às vezes a população não entende por que demora no judiciário. Demora, porque uma vez decidido será cumprido. Então vamos com calma, mas faremos. Então o que propõe o Ministério Público, e eu convido a categoria profissional a refletir sobre isto, é que retomemos as rodadas de negociação desta comissão tripartite. Nesta comissão os trabalhadores se farão representar, como já está designado para isso, e toda esta sua cautela será colocada lá. Se o senhor não concordar, não acontece. Se ele não concordar, não acontece. Se o município não concordar, não acontece. Então o que é que a lei espera dos senhores? Que sentem e construam esta negociação, porque um precisa do outro. Deus já não nos fez completos por isso, para que tivéssemos que sentar olhos nos olhos e reconhecer: eu não sei dirigir um ônibus como o senhor, eu não sei ser vereador como o senhor, eu nunca passei pelas urnas. Talvez se eu me candidatasse tivesse um único voto, antiético até o meu próprio. Eu não sei, o senhor tem grandes méritos. E é isto que eu estou convidando, que estes méritos, esta experiência de vida, se some a todos nós que queremos resolver isto de modo pacífico. De que maneira podemos alcançar a jornada de 6 horas? De que maneira podemos alcançar o seguro de vida, o plano de saúde, o intervalo que já foi decidido pelo judiciário terá que ser cumprido? O senhor disse que desagradou a categoria. O que a categoria gostaria, nem sempre porque vem do judiciário é o melhor. Ele será cumprido, mas não quer dizer que seja o melhor. Nós estamos convidando os senhores a, de mãos dadas, construírem o melhor para os senhores. Nós, do judiciário e do Ministério Público, verificaremos a legalidade e a viabilidade disso. Agora, fechado este continente, o conteúdo os senhores escreverão, porque terão novas negociações. Então, a proposta do Ministério Público é justamente para que esta comissão seja legítima no sentido da produção dos trabalhos efetivos, datas para que ela se reúna e traga aos autos o que ela propõe. O que foi possível alcançar, excelência, foi isto. Em sede de reajuste, isto. Em sede de plano de saúde, isto. Em sede de jornada, isto. Em sede de troca de treinamento dos cobradores, isso. Não conseguimos chegar a um consenso quanto à jornada, não conseguimos chegar quanto ao plano de saúde, com sinceridade, oferecendo cada um o melhor de nós. Eu chego à jornada de 6 horas, mas eu preciso que aqueça, que os micro-ônibus rodem com catraca. Mas isso é a proposta da patronal? Se for a proposta. É a minha proposta, é a minha proposta. Se for a proposta, o quê? Então vamos ouvir. O senhor, perdão que eu não guardei o nome, pelo sustante, senhor César. Boa tarde, excelência. Boa tarde. A senhora assim, explanou muito bem o problema que a gente está vivendo em Foz, o Vitoraz também. A nossa vontade é que realmente ocorra isso, que a gente chegue a um consenso. Esse é o nosso objetivo também. O que nós não aceitamos, o que é difícil de aceitar, são imposições, sem que haja uma contraprestação, como num exemplo esse, nos imponham que seja reduzida a jornada de 7 para 6, sem que haja uma contraprestação, haja uma compensação disso. Mas se existir, se nós, na comissão tripartite, que eu faço parte, o Vitoraz também faz parte, o município também faz parte, na comissão nós conseguimos evoluir, encontrar alternativas, soluções, que reduzindo a jornada de 7 para 6, consiga de uma forma compensar isso para o consórcio, porque a senhora falou muito bem também. Nós temos que olhar o ser humano, logicamente, eu também penso da mesma forma, não tem como pensar de outra. Mas também vivemos no mundo capitalista, tudo isso tem um custo, né? Para todos nós. Até porque poderia no ano que vem o sindicato pleitear a redução para 5 horas e no próximo para 4, então isso tudo tem que haver um limite. Mas o que eu quero deixar claro da minha parte é que nós estamos assim, concordamos em continuar negociando, participar e negociar na comissão, mas desde que ela produza frutos, como a senhora colocou. Então, desde que haja uma compensação
o consórcio, nós estamos assim É a de negociação, acordo. o balanço de peso e contrapeso. Um equilíbrio. Nós vamos nos desde ajustando. que, isso, desde que equilíbrio. exista o equilíbrio, a gente não tem nada contra. Então, eu farei uma pauta aqui, digamos assim, uma proposição para que os senhores levem para a primeira rodada. A jornada, vamos colocar aqui. O juízo propõe para a retomada das negociações perante a comissão tripartite e visando a pacificar o conflito havido entre as partes, vírgula, bem assim, o alcance da evolução das condições de trabalho, vírgula, sem prejuízo de novas proposições por parte do Judiciário Trabalhista, do Ministério Público do Trabalho, das partes e do município de Foz do Iguaçu, vírgula, além da sociedade civil, mediante as instituições que a representam, que, 2 pontos, assegure-se, aos trabalhadores a jornada de 6 horas. Ponto e vírgula. Adote-se a catraca eletrônica para cobrança de passagens, a catraca eletrônica nos micro-ônibus. Os micro-ônibus, aquele da lei de trânsito até 20 passageiros, é isso? Bom, depois definimos. Micro-ônibus, adote-se a catraca eletrônica nos micro-ônibus. Pois não. Na verdade, já tem a catraca, o que não tem é a bilhetagem Eletrônica. exclusivamente... Adote-se a bilhetagem exclusivamente eletrônica nos micro-ônibus. É essa a proposta da empresa? Isso. Tá. A bilhetagem... Já existe. A bilhetagem, adote exclusivamente a bilhetagem eletrônica nos micro-ônibus. Até 20 passageiros, né? Eles costumam pegar micro-ônibus e emendar eles daí. Fica grande, né? Mas então vamos colocar aqui, vírgula, estes concebidos como até 20 lugares até 20 passageiros. Na verdade, o código deveriam ser 20 lugares e 20 passageiros, mas a gente sabe que não é assim. Tem que ver que micro-ônibus vamos colocar nos termos do Código Nacional de Trânsito, que é a melhor coisa. Nos termos do Código Nacional de Trânsito. Estes concebidos, vamos tirar os 20 passageiros, que eu me lembre são 20, mas vamos concebidos nos termos do Código Nacional de Trânsito. Nacional de Trânsito. Ponto parágrafo. C. Que se conceda-se garantia de emprego aos cobradores dos micro-ônibus. Vírgula. Estes considerados como os existentes na esteira... Qual é a decisão judicial? Na esteira da decisão judicial já proferida para por fim a dupla função. Depois aperfeiçoa, é só para que os senhores reiniciem, ponto parágrafo, que estabeleça-se treinamento a estes cobradores para que possam, vírgula, os que assim desejarem, exercer a função de motorista de ônibus, vírgula, ponto e vírgula, perdão. Correlatas, né? Ou outras atividades correlatas. Vamos colocar aqui na linha E, porque eventualmente já me aconteceu outras negociações dos líderes sindicais dizer que nem todos os cobradores têm interesse em ser motorista. Querem, hoje tem alguns, inclusive, querem ir para a parte administrativa, né?
que se estabeleça, haja treinamento aos cobradores, vírgula, pela empregadora. Agora, ali em cima também se estabeleça-se, vírgula, pela empregadora. Treinamento. Agora, ali, haja treinamento aos cobradores pela empregadora dos cobradores referidos para o exercício de funções correlatas. Aí define nesta comissão tripartite o que seria isso, se isto é viável, o que viria a ser isto. Correlatas. De minha parte, seria a proposta inicial. Ministério Público. Não tem a questão do intervalo, já está resolvido. O intervalo estão cumprindo por força de ordem. Nem todos, é esta a alegação? Nem todos estão cumpridos. Então, ponto e vírgula, já vamos ver. F. O cumprimento integral e por todos os empregadores do intervalo intrajornada previsto no artigo 71 da CLT, enquanto a jornada não se reduz, mesmo a de 6 tem intervalo de 15 minutos. Ministério Público, pode prosseguir. Não, Seria isto. Já lhe passo a palavra. Pelo suscitante, alguma outra colocação para a retomada destas negociações? Que seja incluso a questão da cesta básica equiparada à do cobrador, à do motorista, que no acordo está suspensa. Então, atendendo à solicitação... Pode deixar assim, pode G. Daí você volta ali em cima só um pouquinho. Ali nas propostas, o juízo propõe, vírgula, após ouvidos todos e para a retomada das negociações. Agora vamos no G, fazendo o favor, que se equipare o valor da cesta básica de todos os trabalhadores com a do motorista. Então, vamos pôr que o valor da cesta básica seja o pago aos motoristas e para todos os trabalhadores. O valor pago aos motoristas seja extensivo a todos os demais trabalhadores. Pode pôr que o valor da cesta básica pago aos motoristas se estenda igualmente a todos os trabalhadores. Estenda-se igualmente a todos os trabalhadores. Se ainda pudéssemos mencionar o artigo 71 da CLT, ele é no mínimo uma, no máximo duas, não pode ser 4. Por isso que nós fizemos a ressalva no acordo, que nós queremos essa discussão. Então, veja, aqui em cima está o cumprimento integral e por todos os empregadores do intervalo intrajornada previsto no artigo 71 da CLT. A CLT só prevê possibilidade de alterar isto com negociação coletiva, ainda com ressalvas, não? Então, se houver alguma modificação, terá que encontrar a anuência do sindicato. É que no acordo nós flexibilizamos para 12 trabalhadores, nós não renovamos esse acordo. Então eu registro daí nós... a sua fala, contra a linha F, a liderança sindical de plano destaca. Certo? Mais alguma colocação? Para a retomada das negociações, não quer dizer que lá não surjam outros assuntos. Ok? Da parte do consórcio. Inclusão não, só tem umas pequenas retificações e um comentário, Excelência. Até pois não. Creio que seja construtivo dentro da então, relação. só um instante, doutor. Então, como vai sobre o que já está posto, então eu vou colocar o parágrafo. A liderança sindical aqui presente. Presente, vírgula, tendo em vista negociação anterior, onde, mediante anuência do sindicato, concordou-se com o intervalo intrajornada de até 4 horas para 12 trabalhadores, foi isto? E que hoje nós não aceitamos mais. Vírgula. Salienta que esta flexibilização não mais é possível. Até 12 trabalhadores por empresa, é o que estava no acordo, né? Para até 12 trabalhadores por empresa. Salienta que esta flexibilização não é mais possível. E por quê, senhor? Pelo fato que fica muito tempo disponível à disposição da empresa sem ser remunerado. Porque desatende
as normativas legais, havendo tempo à disposição do empregador sem o devido pagamento. Ponto. Pois não, quanto ao suscitante, perdão. A primeira seria lá em cima só para ficar Vamos bem voltar expresso. à ata, fazendo favor. Doutora Valderiza, acompanhe também, por gentileza, para que, se houver alguma retificação, possamos atendê-la. Pois não, Só doutor. para ficar bem claro aqui, adota-se exclusivamente o pagamento, é o pagamento por bilhetagem. A bilhetagem já Adote existe, exclusivamente é o pagamento do passagem por bilhetagem eletrônica. Isso. Ou mediante bilhetagem eletrônica, ficar mais elegante. Né? Pois não, doutor. Tá. Não, e a segunda coisa é para que fique claro até em relação a essa questão do artigo 71, né? E isso, como foi salientado, no Ministério Público, com a doutora Patrícia, né, em Foz do Iguaçu... Pode descer, então, que nós faremos as considerações. Pois não. Então, esse assunto já vem sendo discutido faz tempo e a sensibilidade que ambas as partes tiveram com o assunto, o próprio Vitor Arce, quando a gente começou a discutir o cumprimento do artigo 181, a maior preocupação era de que nós tínhamos um compromisso no acordo coletivo, que, como a Excelência colocou muito bem, faz direto, presume-se isso, presume-se aquilo, sai mais cedo. Então, às vezes, o que é melhor para o trabalhador talvez não seja o que seja melhor... Autorizado pela lei, né? E, então, nós estávamos com esse debate, e isso só demonstra que realmente as coisas evoluem com o diálogo. O que eu estou colocando aqui é que, na verdade, a pedido do próprio presidente do sindicato, ao longo do final do ano passado e no curso desse ano, foi suspenso, vamos dizer assim, a implementação dessas escalas de 1 a 2, porque realmente havia a colocação do presidente do sindicato frente à doutora Patrícia de que isso seria prejudicial aos trabalhadores, na ótica dos trabalhadores, né? Então, é só para que fique muito claro de que esse tempo de implementação, a doutora sabe muito bem, né, ele não foi feito antes, até porque nós estávamos tentando fazer com que isso fosse implementado sem que houvesse o choque de interesses, não fosse simplesmente uma imposição da empresa, fosse uma coisa que fosse construída pelo consenso. Então, vamos lá. Quanto aos suscitantes, vírgula, Lembra bem esclarece o consórcio que a implementação do intervalo previsto no artigo 71, salvo equívoco de minha parte, é decisão judicial também quanto a isso, não é? Não. Não? Não, sim. Artigo 71 da CLT, vírgula, derivada do cumprimento legal, vírgula, não pôde operar, você pode colocar aqui, de uma única, de imediato. Na verdade, não é que não pôde ser, não foi feita por um pedido do próprio Mas presidente isso que eu ia do dizer, sindicato. de modo a atender, só um pouquinho, de modo a atender o costume até então vigente, pois, aos olhos de alguns trabalhadores, a não fruição do intervalo, é isso? O doutor permitiria que saíssem mais cedo. Exato. Fruição do intervalo permitiria o cumprimento da jornada de modo mais célere. Exato. Ele faria, digamos, às 7 horas, em vez de fazer em 7 horas, em 9, ele faz em 7. Claro. Que nós oferecemos. Perfeito. É isto, né? Eu queria só acrescentar Pois não. mais um dado de silêncio, até para ficar bem registrado. A doutora Patrícia nos pediu, desde o início do ano, que nós assinássemos, desde o final do ano passado, que nós assinássemos um TAC, né, com o compromisso dessa implementação, com prazos para isso, e, como eu coloquei, a pedido, com a acessibilidade que o presidente do sindicato teve dessa questão do costume, né, e a acessibilidade da doutora Patrícia também, nós acabamos não assinando e ela também não nos impôs, não forçou que nós os assinássemos para que nós tentássemos achar uma cronologia para isso. Mesmo porque, Excelência, o fato de usufruir de 1 hora, no mínimo, no máximo 2, os trabalhadores, ao flexibilizar a escala de viagens, né, Foz do Iguaçu, São Francisco,
Se der 15 minutos lá para eles em 3 viagens, ou 4 viagens, 3 viagens, 15 minutos cada um, eles tiraram 45 minutos. A última, eles acumulam na saída, eles acham mais vantajoso, é como o regime 12 por 36. É que nesse país os acordos coletivos de trabalho não valem para algum juiz. E aí os juízes começaram a sentenciar eles por causa de não dar esta hora. E então, aí, por causa de alguns poucos, eles resolveram. Por isso que nós estamos gravando e filmando todas as negociações. Se eventualmente amanhã for discutido, está aqui, foi debatido, isso atende os anseios, porque óbvio que nós temos o cumprimento da lei, mas a lei é dinâmica. Segundo ponto, Excelência, queria ajudar a senhora... Deixa eu só esclarecer uma coisa ao senhor, por gentileza. Por que tem o judiciário? Muita gente, se tem a lei, por que precisa o judiciário é só cumprir? Porque é preciso adaptar a lei à realidade da vida. Claro. O que é que o senhor está trazendo ao judiciário? Que a realidade das condições de trabalho na categoria que o senhor atua e que legitimamente representa como uma liderança sindical sólida, eles não têm interesse nisso. E um exemplo, a semelhança do que o senhor nos diz, é o regime 12 por 36 na área de saúde. A rigor, não, doutor. Ele desatende os ditames legais. Se o senhor perguntar para alguém dar o saída, ele não quer fazer 8 horas. Ele não quer estar aqui todo dia. Então, é preciso, por isso que nós temos que ir calmamente, ouvindo, não para mim ficar parado lá no ponto, no jardim, como o senhor estou, eu prefiro dirigir o carro. Não, mas isso tem questões de segurança, o senhor vai ter que parar. Porque está provado que o senhor não pode ficar na condução do veículo mais do que 1 hora. Um exemplo disso, por exemplo, quem fala a língua brasileira de sinais. Eu queria transmitir, doutor Itacir, uma sessão para a língua de sinais que destina-se aos mudos, né, para que eles possam compreender o que está acontecendo. A cada 20 minutos nós temos que substituir. Eu pensei 20 minutos, mas é porque eles têm problema de ler nos ombros, os movimentos são muito firmes para fazer as letras, os números. Então, é preciso compreender a necessidade de cada categoria. Se ela se abre, não, olha, eu não quero que me substitua a cada 20 porque eu ganho, eu prefiro que continuar aqui, eu faço 2 horas. Eu não posso permitir que ela interprete por 2 horas, porque isso vai ter um custo, um preço à saúde dela. Então, eventualmente, se os trabalhadores não quiserem o intervalo, porque eu saio antes, às vezes saio 7 da noite, na hora do rush eu saio 6, em vez de sair 5, eu saio 3, saio 4, mas se isso implicar em um perigo ao coletivo, não pode ser atendido. Então, por isso que os senhores têm que sentar e conversar. Eu compreendi perfeitamente a sua preocupação. O último ponto que a senhora está redigindo aqui, o artigo 71 da dilatação de prazo em até 4 horas, totalizando 6, porque 2 já tem de direito, não foi feito em homenagem aos empresários. Foi feito em homenagem a outros trabalhadores que estão no ponto de ônibus. Porque os empresários, na hora do rush, têm a necessidade de colocar mais ônibus. Horário de pico, rush, como quer que chame. Né? E no horário de menos, né, movimentação, menos ônibus. Agora, eles tinham uma dificuldade. Eles queriam colocar os ônibus extra para atender esse povo que estava nos pontos de ônibus, mas aí tinha que contratar no regime total. Nós flexibilizamos, que foi uma forma também. Agora também tomamos cuidado de uma coisa, do castigo. Ninguém gosta de ficar todo esse tempo à disposição. Então vamos fazer o seguinte, nós entendemos isso durante 10 anos. Como é que vamos fazer? Não cabe vocês escolher quem faz. São os 12 motoristas, 12 cobradores mais novos. E quando eles vão, eles têm que assinar. Mais novos. Que são contratados mais novos. Não mais novos de idade, mais novos de 20 empregatícios. Sim, de tempo de serviço. Quando a ser contratado, o empresário explica para ele que eu só tenho essa vaga para isso de imediato. Quando você não deixar de ser um dos 12, o senhor saiu fora desse regime. E agora vá conversar com o sindicato também. E a gente dá a mesma explicação e homologa um acordo. Mas eles assinando lá no sindicato que para eles não há problema nenhum. Mas muitas vezes o juiz não pode chancelar isso porque é contra a lei. Então, que é a grande discussão. Pode a negociação coletiva superar a lei? Particularmente eu penso que não. Porque a lei é uma garantia para todos nós. Enquanto ela estiver posta, todos nós teremos bem claros os limites. Hoje é o senhor que está à frente do sindicato, amanhã quem será? Então, nós não podemos abrir todas as portas, mas também não podemos fechar todas as portas. Por isso que vamos, ano a ano, caminhando calmamente. Excelência, eu tenho uma empresa, por exemplo, de uma cidadezinha chamada Medianeira, 60 quilômetros de Foz do Iguaçu. Conheço Medianeira. O empresário da empresa Paloma coloca em circulação uma frota de 32 ônibus das 6 horas da manhã às 9 horas da manhã.
Depois ele recolhe desses 32, 30. E só volta a fazer uma viagem de meio-dia. E precisa fazer uma à noite. Como a CLT determina, 20 horas menos 6, 14, 2 de intervalo, 4 extra. O empresário está inviabilizado. Porque o equipamento dele também não produz para tudo aquilo. Mas daí entra a riqueza da negociação coletiva. O senhor irá compreendê-los, eles irão compreendê-los. Qual de outra forma a não ser flexibilizar a jornada? Mas aí, por isso a negociação. Por isso a CLT prevê... Mas aí é que a senhora diz, a lei está acima da negociação. Aí o empresário fica arredio de assinar. Não é que ela esteja acima. É mais ou menos como disse Pablo Neruda, não caminhe à minha frente porque talvez eu não te queira seguir. Não caminhe atrás de mim porque talvez eu não te possa guiar, caminhe ao meu lado. A lei e a negociação têm que estar ali. Não pode negociar e arredar a lei, e não pode a lei desconhecer o anseio da categoria. Nós vamos acomodando tudo isso, no balanço do equilíbrio e do bom senso. Está inviabilizando a atividade econômica? Ninguém quer. Sem atividade econômica, sem empregos. Sem emprego e sem consumo, sem salário e sem consumo. Nós estamos sob égide capitalista. Todos nós, o senhor dispensaria o salário? Eu não dispensaria o meu. Eu não tenho a menor condição e vivo do meu ganho. Agora, todos nós temos que exercer as nossas funções sob a ótica da cadência da vida, de modo ético, sem obstruir a evolução, o aprimoramento e sem prejudicar. O aprimoramento da atividade econômica não pode vir ao preço do sacrifício da saúde dos trabalhadores. Agora, a presença dos trabalhadores não pode impedir o avanço da atividade econômica. Por isso que a Constituição Federal fala em desenvolvimento econômico sustentável. Ela colocou os dois valores, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Então, nós vamos ter que, a negociação vem em socorro à lei, e a lei em socorro à negociação. Ninguém excluirá ninguém. Nós vamos sentar e acertar. Podemos retomar as negociações assim? Com estes postulados, e os senhores irão conversar. Poderíamos colocar ainda a participação dos trabalhadores do lucro nas empresas, para a gente também ter um tema de discussão, porque até hoje não regulamentamos isso. Porque, veja, a comissão tripartite trará o resultado do que os senhores fizerem. Ele terá que ser levado à aprovação da categoria econômica. Os senhores não podem celebrar o acordo coletivo, né? Aí entra a sua pessoa, de colocar aos trabalhadores a proposta. Qual foi? O senhor líder sindical chancela essa proposta? Chancela. Não, eu não chancelo. Por isso está o senhor a representar todos eles. Que é a sua missão de vereador, representar todos nós, né? A responsabilidade é enorme sobre seus ombros. O líder sindical, ele é uma pessoa que fala pelos trabalhadores, né? Fala por um dos segmentos da geração da riqueza material, que é a força humana. Sem o trabalho humano não há capital. O capital não aparece sem trabalho, de todos. Se o senhor não for a sua empresa, tenha certeza que ela não dura um mês. Quebra. É preciso estar à frente. Todos nós trabalhamos em papéis distintos, todos nós trabalhamos. E é por isso que a Justiça do Trabalho respeita a todos igualmente, porque trabalhadores todos nós somos. Que a Justiça do Trabalho respeita e luta para que ele evolua é o trabalho humano. Sob que forma ele seja prestado, artística, intelectual, física, não importa. Há uma expressão humana, uma expressão de personalidade. E o contrato de trabalho traz esta aparente incongruência. Ele traz uma sujeição de quem precisa do trabalho para sobreviver e traz no bojo dele esta luta para continuar evoluindo. E nisso é que reside a beleza da relação entre capital e trabalho. Eu proporia aos senhores que houvesse uma reunião ainda este ano sobre estes pontos todos. Qual seria a sugestão do Ministério Público para a data? Porque estas reuniões têm acontecido em Foz do Iguaçu. Na verdade, a preocupação maior é como isso será informado aqui, né, aos juízes. Na verdade, eu acho que teria, não sei se as próprias partes poderiam estabelecer esse cronograma. Um cronograma e peticionar para nós no prazo de 10 dias? Pode ser? Doutor Itacir, aquele documento precisa de prazo? Não? Então, quanto ao documento, quanto ao documento referente
Quanto ao documento apresentado pelo sustante à Prefeitura Municipal de Foz, ao município de Foz, o Ministério Público dispensa prazo para manifestação. Aqueles documentos apresentados pelo suscitante. Então não há necessidade de juntá-los. Se houver, se manuseando os autos digitais, entenderem que há necessidade, é só requerer. Que se faça a nova digitalização. Quanto ao documento apresentado no município de Foz para a manifestação. As partes, pois não. Excelência, ele está com um questionamento. O dissídio não foi prejudicado? Por hora, não. Ora, mas dissídio, no meu modo de entender, apenas em estado de greve. Nós não estamos em estado de greve. Não precisa ser só em estado de greve. Há dissídio, como dizem, com greve. Nós não temos nenhum interesse no dissídio. Tem interesse em desistir? Nós não temos nenhum interesse no dissídio. Então, veja, essa sua não concordância, o registro, ela terá peso se isto for a julgamento. Enquanto não for a julgamento... Não quer, mas que fique consignado que o Sindicato dos Trabalhadores não tem interesse em dissídio. Com a interferência do Poder Judiciário. Quanto ao documento apresentado, o sindicato profissional reitera desde já... Mesmo porque nós achamos que tem que ser buscada uma forma negociada. Nós também. Então, eu não tenho dúvida que alcançaremos isto. O sindicato profissional reitera desde já a não anuência com o ajuizamento do presente dissídio coletivo. 10 dias é suficiente os senhores para apresentarem nos autos o cronograma com a participação do município? É suficiente? 10 dias, doutora Valderez, doutor Diego, doutor Furi. As partes, vírgula, bem assim, perdão, as partes em conjunto com o município. Qual é a autarquia, doutor? Foz Trans. Em conjunto com o município, ela não foi em nenhum momento chamada? Em conjunto com o município e a autarquia Foz Trans, informarão ao juízo em 10 dias o cronograma das reuniões. Gostaria de estar lá nas negociações. Excelência, o cronograma, o resultado. Porque nós vamos ter uma reunião que já está programada para quarta-feira. Sabe o que vai acontecer se continuar desta forma? 10 dias para estabelecer cronograma, em 10 dias os trabalhadores vão parar a revelia do sindicato. Melhor ainda que já temos data, melhor ainda. E depois desta data, já tem um cronograma ou não? Já tem um cronograma de todas as quarta-feiras. A gente sentar e discutir. Então, na próxima... poderia nos dizer essas datas? Então, espere. O sindicato... Todas as quartas. Quarta-feira que vem tem reunião. E depois? E depois todas as quartas, excelência. Até quando? E Ano Novo. Peraí, vamos ver aqui. Para mim não precisa... Pode voltar. Pode, do presente dissídio coletivo, parágrafo. Não há necessidade de Natal Novo. Só abaixo vamos ver se há necessidade. Não, perdão. Mas não, lá ele trabalha. O sindicato profissional alerta. Que dia 17 tem reunião. Já se encontrarem marcadas reuniões para o dia 17. E que a reunião do dia 24 seja trazida para o dia 22, a segunda. Reunião marcada para o dia 17 de dezembro, vírgula, alusiva à comissão tripartite. Se deu para se compor, deu. Se não deu, cada um busca seu destino. Seria todas as quartas-feiras, vai cair bem... Tripartite, vírgula, atendendo ao compromisso de reunirem-se semanalmente às quartas-feiras. Então, ponto e parágrafo. Atendendo ao compromisso de reunirem-se todas as quartas-feiras. Vírgula. Conforme já acertado em razão da comissão tripartite. Então, o juízo, parágrafo, o juízo determina que em 48 horas, vírgula, a contar de cada reunião, vírgula, as partes noticiem nos autos o avanço das tratativas conciliatórias.
Pode pôr, em vez de avanço, o resultado. Nos autos, o resultado das tratativas conciliatórias, vírgula, que o juiz augura sejam no sentido do aprimoramento e da evolução. Podemos encerrar a audiência, Ministério Público? Talvez seja interessante constar que que não se vai marcar mais nenhuma audiência, fica suspenso. Eu vou designar para março do ano que vem uma audiência. Eu prefiro autos fora de pauta. Como eu tenho dito aqui, né, os germânicos, eu não tenho ascendência germânica, mas não basta confiar, é preciso controlar, né? Não com em relação aos senhores confiar, tem que ter pauta, porque daí aquilo vem no mundo, no universo de tantos autos. Eu não sou alemão, mas né? eu adoto a doutrina prussiana também, tem que adotar. Infelizmente, né? Somos todos humanos e falíveis. Inclusive aquela, apesar da memória, anote. Não, mas e mesmo porque poderemos não estar mais aqui. Excelência, eu tenho uma, na verdade é uma... Vamos só então... Não é um requerimento, é só aproveitando que a doutora vai falar. Mas podemos então marcar da nossa parte dia para março, fazendo favor, numa quarta-feira. Que horas se reúnem? Que horas que é a reunião? Então, quinta-feira, após a reunião. Uma quinta-feira, 14h30, está bem para os senhores? Ministério Público? Sim, março. Então, uma quinta-feira em março. Excelência, poderia ser às 16? Dia 12 de março. 16 pelo deslocamento. Pois não, dia 16. 16 de março. Dia 12 às 16 horas. Isso. Pelo suscitado alguma outra colocação, doutora Valderez? Podemos encerrar? Por nós, pode encerrar, né? Pois não, doutor, quais seriam as considerações? Não é exatamente um requerimento, tendo em vista todos os esforços que todas as partes estão empreendendo para a gente tentar chegar a esse entendimento, eu acredito que a gente está evoluindo na comissão. E, aliás, a ponderação é para o presidente. Nós estamos chegando ao final do ano e, obviamente, que tem coisas que estão sob controle das lideranças e outras acontecem, como você mesmo colocou, à margem das lideranças. Mas acho que a gente tem que ter o compromisso, como Vossa Excelência mesmo colocou, de prestigiar aquilo que nós combinarmos aqui, para não surpreendermos nem o tribunal, nem a outra parte, muito menos a sociedade de Foz do Iguaçu, com paralisações, como você mesmo colocou, ou qualquer tipo de movimento, tentarmos valorizar e prestigiar essa comissão, como foi colocado aqui. Né? Digo isso, Excelência, logicamente que sei que não parte da liderança, mas já existe um boato de que irá haver uma paralisação na véspera de Natal, né? Na véspera, digamos, dia 22. Então, eu acho que, tendo em vista todo o diálogo que foi empreendido aqui, a gente tem que ter o compromisso, como sempre lembrado, da boa-fé objetiva, para não surpreender, né, a ninguém, de que a gente se empenhe realmente em prestigiar essa comissão e não surpreender os outros. Excelência. Doutor, eu vou dizer algo da minha experiência. Os trabalhadores, eles são soberanos. Eles sabem de suas responsabilidades. Sabem o que significa o Natal, principalmente para um país como é o Brasil. E registrarei sua preocupação, confio na liderança sindical aqui presente, que se mostrou não só convicta, como apta a convencer. E convencer não por retóricas, mas por conhecimento profundo do que está falando. Não, em nenhum momento, acredito que, estando presente o senhor, os trabalhadores deixem de conhecer ou possam desconhecer todos os esforços que estão sendo envidados. E eu acredito muito numa cláusula de paz, de tranquilidade, de trabalho sério, de trabalho relevante. Todos sabem que prestam um serviço público. Né? Acima do valor da passagem, de dinheiro, tudo isso, há uma responsabilidade como cidadão, de quando se assume, fazer. Ninguém é motorista profissional por acaso, ninguém é cobrador por acaso. As negociações coletivas estão fluindo. Eu diria que foram retomadas, não numa visão romântica de mundo, mas com as raízes na realidade. Foram retomadas de modo legítimo, compreendendo-se mutuamente sobre o papel que cada um deve exercer. Porque acima de nós tem toda a sociedade. Né? Mas eu colocarei. O juiz determina ali, antes de adiar, ponto parágrafo, o suscitante
solicita aos trabalhadores, representados pela liderança sindical aqui presente, que compreendam e alcancem a magnitude dos esforços empreendidos por todos, que compreendam e alcancem a magnitude dos esforços empreendidos por todos, visando a acomodação visando a pacífica acomodação das divergências ainda pendentes, mas passíveis de adequação legítima e legal. Ponto. Assim se manifesta por haver comentários de possível paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo de Foz na época do Natal. É isso? A época do Natal, perdão. Ponto, parágrafo. O juízo registra o receio destacado pelo nobre patrono mas prossegue confiante de que os trabalhadores têm ciência da responsabilidade que lhes compete. Bem assim, do simbolismo fortíssimo que há para todo o povo brasileiro acerca dos festejos de Natal. Ponto, parágrafo. De toda sorte, este judiciário manterá plantão durante todo o recesso e, havendo necessidade de manifestar-se pelas vias legais acerca de eventual paralisação, o fará como determina a Constituição Federal. Ou melhor, falo-á, né? Como determina a Constituição Federal. Então, eventualmente, eu não creio, doutor, com sinceridade, não é porque eu estou na frente dos senhores. Eu acredito que se isto houve no bojo da categoria, foi talvez pelo cansaço e pelo desgaste de não ver concluído uma negociação de modo concreto. Mas retomando as negociações, com o compromisso de encontrarem um caminho para isto. Até o dia 17 tem a reunião, né, que eles podem mostrar o empenho também da parte ali, para que não tenha nada. Registrar, doutora. Termina a Constituição Federal. Parágrafo. A douta procuradora do suscitado enfatiza o esforço da categoria em não obter... Não, é que depende só um pouquinho, não a greve, em não obter qualquer interferência do Poder Judiciário acerca da evolução das relações de trabalho, porque o líder sindical já disse que não concorda com o ajuizamento, né? Então, obviamente, que tem caminhos para resolver sem que o Poder Judiciário interfira. Se não concorda com o ajuizamento, alguma coisa tem que ser feita caso a história greve. Embora o Ministério Público tenha legitimidade para ajuizar, né? Porque se nós não temos esta solução, temos que ter alguma outra. O que não pode deixar é o problema eclodir sem solução. Evolução das negociações acerca das condições de trabalho, vírgula, destacando que dia 17 vindouro haverá reunião dos integrantes da comissão tripartite
momento oportuno para se aferir a realização no plano da vida dos esforços aqui referidos em prol da pacificação. É isto, não, doutor? Exatamente. Podemos encerrar? Estou encerrando agradecendo a participação de todos os senhores, a representação dos trabalhadores, que é sempre muito importante, a compreensão dos empregadores de que a relação de trabalho é uma relação entre homens, e o Ministério Público do Trabalho, todos os servidores presentes, o representante do município, e que Foz do Iguaçu brilhe. Vamos lá, então. Só assinarmos a ata. E se não nos encontrarmos até o Natal, um Natal de muita paz a todos. De muita fartura em todos os sentidos, né? Da assessoria, né, que traz o número, tudo, mas é importante para a gente poder ver. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Diga.